Bem-vindo à videoaula Telecelo. Removendo o microfone da placa, utilizando a estação de ar quente. Equipamentos e ferramentas necessárias. Pulseira antiestática. Luva antiestática. Manta antiestática. Fita reflexiva adesiva em alumínio. Fita Kapton. Fluxo de solda líquido. Estação de ar quente. E pinça reta. Antes de iniciar a remoção do microfone, devemos realizar os seguintes procedimentos. Proteger as partes ao lado do componente a ser removido. Para essa proteção, iremos utilizar a fita reflexiva. Ela é desenvolvida para suportar temperaturas a mais de 200 graus, que é o normal para a fusão da solda na placa. Utilizaremos também a fita Kapton para a proteção do componente a ser retirado da placa. Com a fita Kapton em cima do componente, garantimos que o mesmo não será danificado pelo valor elevado da temperatura. Deve-se ter cuidado com os componentes do outro lado da placa, pois com a temperatura muito elevada, eles podem soltar facilmente. Aplicaremos o fluxo líquido para a proteção do lado contrário da placa. O fluxo deve ser aplicado em cima dos componentes, para que a temperatura não se eleve demais e os danifique. Depois de realizar estes passos, poderemos agora efetuar a remoção do componente. Iremos utilizar a estação de ar quente para a remoção do componente. A temperatura deve estar em torno de 390 graus e o ar deve estar ligado em 4 ou 5. Com a estação de ar quente na temperatura desejada, devemos realizar movimentos circulares em cima do componente até que se solte completamente da placa. Podemos observar no medidor laser de temperatura a temperatura em que o componente se encontra no momento. Assim que atingir a temperatura de 205 graus, podemos retirar o componente facilmente da placa. Deve ser feita a retirada do componente com a utilização da pinça reta, tomando cuidado para que o componente não se separe durante a remoção. Após a retirada do componente da placa, devemos voltar o handle para a base e aguardar que a temperatura da estação de ar quente chegue a 100 graus. Nesse momento, ela pode ser desligada da chave Power que fica na parte de trás da estação. Entrada de som do microfone. Veremos no vídeo o canal de entrada de som do microfone. Ele é utilizado para receber todo o áudio reproduzido no ambiente. Para refazermos a ilha
do componente na placa, será necessária a aplicação do fluxo líquido e utilizaremos o ferro de solda com movimentos rápidos em cima da ilha para remoção do excesso da solda ou reparação das ilhas danificadas com a retirada do componente. Assim que esse procedimento terminar, podemos ressoldar o componente na placa. Como informado anteriormente, o ponto de fusão da solda é de aproximadamente 200 graus. Quando essa temperatura for atingida, podemos conectar o componente na placa. Devemos fazer uma leve pressão no componente logo após ele ser conectado na placa. Mantenha o handle da estação em movimentos circulares sobre o componente por alguns instantes. Após remova-o e o componente estará soldado. Para informações, dúvidas e sugestões, entre em contato com o e-mail tutoriais@telecelula.com.br ou acesse o nosso fórum www.abcdocelular.com.br.